professor Euler Arruda é um professor que teve uma história muito grande em relação à sua função como arquiteto, como membro de conselhos, né, da engenharia na época, foi até conselheiro federal, professor da universidade. Ele teve a oportunidade de ser aluno ainda, quando ele era bem jovem, como professor, ele foi meu aluno, e que era um aluno realmente aplicado, e depois, na sua função de professor, ele marcou muito na história do curso de arquitetura. E uma dos feitos que ele realizou foi exatamente em contribuir para a história do Chalé de Ferro, já que ele tem uma história muito interessante que ele vai poder, a partir de agora, através das perguntas, responder para vocês e contar essa história. Tudo bem. Acho que a primeira coisa que eu gostaria de saber é como foi o seu primeiro contato com o chalé de ferro. Não, o chalé de ferro eu doei para a UFPA. Essa que é a história. Sim. Estava abandonada, né? Aí eu peguei, vi aquilo, não podia acontecer, e aí eu doei para a universidade. O senhor estudou no chalé antes? O senhor teve algum contato com ele antes dessa doação? Não. Não? Sim. E como foi essa doação? Quem entrou em contato com o senhor? Quem foi atrás? Aí eu fui atrás do professor Ronaldo Carvalho, professor doutor Ronaldo Carvalho, e aí a gente complementou para que isso acontecesse. E qual foi o... Agora ele precisa ser restaurado. Sim, e é justamente um dos objetivos de colher seu depoimento, é pra gente fazer... Tem chapas dele, são chapas Dunley, que vieram da Inglaterra. E onde ele estava, primeiramente, antes de ser montado no FP, onde ele estava? Estava no Monte Líbano. E como foi seu primeiro contato com o Monte Líbano? Eu falei lá que eu daria o projeto e eles me dariam o chalé. Aí eu dei o projeto, mas eles nunca executaram. Nunca fizeram o projeto. Exatamente. Aí, então, depois o senhor foi, entrou em contato com o professor Ronaldo, e como foi esse contato? Como o senhor entrou em contato com ele? Como foi? Eu entrei em contato com ele para que a gente tomasse as medidas para que o chalé fosse restaurado. Porque precisava tem muitas chapas enferrujadas, precisa ser recuperado. E depois disso, como foi? Conseguiram recuperar? Como foi esse processo de restauro dele a priori? Isso aí tem que ser uma coisa que tem que ser em andamento, né? Pra época, como foi? Como assim? Pra época, como foi esse processo? Depois que você entrou em contato, né, com o professor Ronaldo, como foi esse processo de entrada para o restauro? Eu sugeri que a gente conseguisse recurso do IFAM para que isso acontecesse, porque ele é tombado pelo IFAM. E a receptividade do IFAM foi como? Ele foi positiva? Então, quanto tempo demorou desde o seu primeiro contato com o IFAM até o total desmonte dele? Foi questão de meses. Foi? Demora. Sim. E nesse quesito, o Monte Líbano, ele aceitou a doação tranquilamente? Teve alguma... Sem problema nenhum. Certo. Depois disso, passou quanto tempo até a ser remontado ele de novo? Não lembro. Não lembro? O processo de remonte dele, o senhor estava mais presente? Sim. Foi todas as fases acompanhadas. Sim. Pode falar um pouquinho mais como foi esse processo? Pode falar um pouquinho mais como foi o processo desse desmonte até ele ser montado? Naturalmente. Montou e ia remontar de novo, mas aí faltava o recurso para tirar as peças enferrujadas. O senhor, o que o senhor falou para o FPA? Qual foi o intuito dessa doação? O senhor chegou a explicar para o intuito que o senhor queria que funcionasse lá? Eu queria que fosse um museu de arquitetura. Entendi. O senhor lembra que participou desse processo de montagem que ele está apresentando? Quem no IFAM auxiliou esse processo também? Me lembra, foi um reitor, agora eu não estou lembrando o nome do reitor. Ajuda aí o reitor. Eu lembro que o Euler, como preocupado realmente com a
montagem do chalé e o depósito dele no laboratório de hidráulica. E começou, Tá no chão. começou a fazer uma mobilização para que ele fosse montado. E eu lembro de uma aventura nossa, que nós fomos na sede da Vale do Rio Doce, lembra? Que era numa rua no bairro do Mar. Isso, do lado direito. Do lado direito. E lá nós conseguimos a promessa de que algum recurso da Vale seria alocado também para a montagem do chalé. É isso? Aí, como precisava de um recurso bem maior, né, e foi necessário que um outro órgão que passou a se interessar pelo chalé, para se sediar nesse chalé, lembra? Que era o curso de NUMA, né, o Núcleo de Meio Ambiente. Eles se propuseram que eles trabalhariam mais ainda para conseguir recurso total para fazer a restauração e a montagem e a restauração das peças. Inclusive foram fabricadas, foram fabricadas novas estampas, as mesmas estampas, mas novos painéis, foram restaurados pilares, né? E tudo isso. E na época que o professor Euler, confirmo, tá, Euler? Na época que o professor Euler estava assim, muito animado, eu era chefe de departamento de arquitetura. E ele me motivou a ir fazer. Eu lembrei agora o nome do Alex Fiuza de Mello. Pois é. Então ele se motivou, né, a trabalhar em cima desse processo, né? Aí pronto, quando o NUMA entra, o NUMA já com a sua força política, né, com a sua força política, ele passa a conseguir esses recursos totais. O chalé foi totalmente montado e restaurado. Como foi para o senhor saber que esse chalé estava lá no Monte Líbano? Porque eu sempre fui curioso. Mas aí... Não, eu sei, mas como é que foi para o senhor descobrir que estava lá? O senhor sabia da existência do chalé e foi descobrir que estava lá? Foi isso? É verdade, é isso aí mesmo. Foi? Eu fui lá. E por quem? Quem foi Eu que fui atrás. Aquela história, eu prometi um projeto para eles, eu dei o projeto e eles não ligaram o projeto. Mas o projeto foi do quê que o senhor fez para eles? Da sede do Monte Líbano. Lembra, Euler? Uma lembrança, tá? Na época, o Euler falava comigo, conversava, que o museu não ia se restringir somente ao chalé, mas no entorno do chalé. E muitas dessas peças seriam colocadas com uma proteção. Isso no começo da década de 80, né? 80 e tal. Quando nós fomos à Grécia e visitamos alguns museus de Atenas... Vou tirar. Isso, tirei. E nós fomos a Atenas, nós testemunhamos peças de arquitetura expostas também no tempo com proteção. Então, o Euler, naquela época, no papo comigo que a gente tinha, já pensava nessa possibilidade, não era? Euler, lembra? Então, tudo isso a gente vivenciou, porque não era só, mas o chalé é muito pequeno, como é que vai ficar tanta grande? Não, mas íamos ocupar todo aquele espaço, inclusive embaixo do bosque. Não era eu, embaixo do bosque, que seria interligado com o prédio de arquitetura. Lembra desse detalhe? Vamos lá. Me lembro muito do Daniel Campos também. Daniel Campos, que era o nosso colega que morreu precocemente, era também um incentivador disso aí. Ele trabalhava na parte de design, né? Trabalhava na parte de design e também desenhava lixeira, desenhava passarela. Era uma americana, né? Era uma americana. Tem um fato também, as coisas não aparecem do nada. Essa ideia da valorização do chalé, emanado com a ideia do professor Euler, e compactuado com a minha participação na época, no fundo, serviu de inspiração para que a arquitetura de ferro de Belém pudesse ser muito mais trabalhada.
Houve até uma professora do curso de arquitetura que já também se interessava por esse trabalho, que era a professora Jussara. Ela participou até do livro que fala da arquitetura de ferro no Brasil. Então, eu lembro que eu tinha até uns embates com ela sobre essa questão do chalé, que foram positivos, né? Então, serviu de inspiração. A própria Estação das Docas, ela nasce dessa ideia do aproveitamento. E tem um outro fato também, que na minha cabeça aqui, não sei se ele lembra, que essa ideia de preservação, de restauração do chalé, incentivou que a reforma do curso de arquitetura, do currículo do curso de arquitetura, criasse a disciplina restauro, e que gerou o laboratório de restauro, e que depois gerou uma faculdade de conservação e restauro. Então, se falava muito em valor histórico, artístico e restauro, mas não se fazia quase nada, a não ser um professor que historicamente foi um você vai lembrar, foi um dos pioneiros do restauro aqui em Belém, que foi lá Roque Soares. Um detalhe, en passant, que o Euler falou, mas ele foi muito firme quando o Clube Monte Líbano chama Euler para fazer o projeto do clube, daquela área do clube, e diz que ia desmontar o chalé, que é a origem, né? Ia desmontar o chalé e talvez transformasse o chalé em sucata. Foi quando ele disse, como parte do meu pagamento, foi isso aí, né? Como parte do meu pagamento eu quero um chalé. Aí começaram a dizer... Sabe quem fez isso? Comigo, assinou? Stefan Hall. Stefan Hall. Pois é. Aí pensaram assim, Euler vai levar para o seu sítio. Não, Euler teve uma intenção maravilhosa. Doou o chalé para a universidade. Foi? O curioso Tainá, o curioso é que essa minha relação com ele era tão grande, que começou dessa época, e nós chegamos a um momento que pensamos em montar uma empresa que era para construir casas, lembra? Mas na verdade, como a gente começou a se dedicar muito à academia, aí nós vimos que não dava. Eu acabei criando a minha firma, porque eu não era DE, e o Euler continuou sempre nesse trabalho dele como arquiteto autônomo, trabalhando em vários projetos. Daí que veio todo esse gosto, né, em relação ao chalé, tudo isso, porque o que é importante na formação do arquiteto é todo um conjunto de conhecimento, mas o arquiteto ele tem que ser também um produtor de arquitetura. Ou ele no geral, algumas especialidades fazem com que ele crie outros caminhos, mas a produção da arquitetura é fundamental na vida do arquiteto, ou com a formatação de teorias, ou com a elaboração de projetos. E o Euler sempre foi assim, um professor, sempre ensinou projeto, né, Euler? Sempre ensinou projeto, ensinava produção de arquitetura, ensinava projeto, entendeu? E foi assim que aconteceu. Se a gente não tivesse essa ideia empreendedorista, né, e profissional, até o chalé talvez não tivesse sido, né, aproveitado e montado. Então isso é muito importante. É importante todo o conhecimento teórico, mas o arquiteto também tem que ter em mente a ideia do empreendedorismo e a ideia de produzir arquitetura. Entende? Que foi uma dos pontos fundamentais do Euler Arruda, e que também eu fui convidado também a viver esse tipo de vida profissional, como arquiteto, militante, como professor de arquitetura. A arquitetura para mim, na verdade, foi uma crise, assim, que eu não estava querendo no período. Eu vivenciei muito a arquitetura com ele, né? Desde criança ia nas obras, ia nos acompanhar para eles estar fazendo os projetos. Na sala de aula, estava sentada lá, né, pai? Aí, eu lembro que quando eu entrei no curso de arquitetura, logo quando eu entrei, foi o início quando teve toda aquela reforma, né, Ronaldo? Foi 2009 que concluiu a reforma lá na FAO. Aí, quando eu entrei, já estava reformada, mas a minha lembrança da FAO, aí não tinha ainda os vidros, era ainda no ventilador. A recordação que eu tenho da FAO é assim, daquele período. E que recordação. E eu lembro muito das aulas. E aí, eu sempre estava acompanhando ele nesse processo. E vendo, principalmente, essa ação dele crítica mesmo em relação à cidade. Por exemplo, a gente está vendo alguma coisa errada,
prática, né? Esse caso que o Rodrigo vivia, dá para perceber que ele não ficava só na teoria, né? Ele queria resolver realmente a situação, né? Denunciar. Eu acho que ele é um exemplo muito interessante. Assistidor, né? Pelo contrário, e é uma das coisas que assim, eu faço questão, que eu acabei, tá aí, uma coisa que acabei pagando pela minha língua. Eu sempre falava, não vou fazer arquitetura porque eu via isso. E depois eu não vou entrar em órgãos públicos, mas até a experiência depois de atuação no órgão público, para ser bem sincera para vocês, foi onde eu acredito que eu acabei vendo a força do nosso conhecimento, entendeu? A diferença que ele pode fazer para a cidade, entendeu? Então, de perceber que a gente, com o conhecimento que a gente tem, a gente tendo essa visão e defendendo ela e brigando mesmo por ela, porque a gente consegue fazer muita diferença.